Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta com o 18º Polêmica Espírita. Uma alegria muito grande estarmos aqui novamente. Hoje falando de um tema que é a continuação do nosso programa anterior, praticamente, onde o Paulo Neto nos trouxe, inclusive, uma visão que, para mim, é inédita em relação à questão de Rustem, onde ele fez um apanhado aí em relação às contradições de os 4 evangelhos em relação aos próprios textos bíblicos, as tradições judaicas, enfim, toda uma análise que nós convidamos vocês a fazerem nesse primeiro programa, no programa passado, sobre a questão. Bem, então, Paulo Neto, uma boa noite. Boa noite, caro amigo Arthur. Rapaz, eu vou te contar, viu? Eu espero que hoje a gente tenha oportunidade de ampliar essa ideia, porque é preciso, tá? É preciso porque as pessoas precisam ser esclarecidas a respeito dessa questão de Rustem, que infelizmente ainda existe no movimento, mas eu torço, né, para que com o tempo se acabe, né? Então eu digo o seguinte, porque os defensores vão ter que desencarnar mais cedo ou mais tarde, tá certo? De repente não tem novos para abaçar a ideia, então a ideia morre com eles, entendeu? Então, pelo menos isso vai acontecer. Vamos dar aí boa noite para a Chile, para o Arthur Vilela. Um grande abraço para vocês. Vilela, isso aí, né? Dando boa noite a todos. E nós faremos hoje um estudo em conjunto, praticamente, né? No entanto, estarei eu na maioria das vezes, com a palavra, e o Paulo Neto aí fazendo os seus comentários, as suas extensões aí para o nosso aprendizado aí, para mais informações que ele, porventura, lembre serem necessárias, importantes para esse nosso estudo, né? E hoje, então, o tema é Rustem e o movimento espírita francês. Então, hoje nós não falaríamos do movimento espírita brasileiro, tá? Mas faz muito importante que vocês assistam até o final o estudo de hoje, porque é tudo um concatenamento. Para que a gente entenda o que ocorreu no movimento espírita brasileiro, é preciso que a gente entenda o que aconteceu no movimento espírita francês, né? Uma vez que era praticamente a mesma época, se passaram os anos, mas essas coisas foram, né, evoluindo e as obras de Rustem chegaram ao Brasil. Mas a gente só vai tratar disso efetivamente no nosso próximo programa. Mas, repetindo, é importante que vocês tenham o conhecimento que nós iremos passar hoje para vocês. Bem, inicialmente, é importante que nós entendamos quem foi Jean-Baptiste Rustem. Infelizmente, nós não temos nenhuma foto dele, tá? Não há nenhuma foto de Jean-Baptiste Rustem, tá? Foto, não que não existia na época, mas nenhum retrato como esse aqui está atrás de mim aqui do Kardec, não existe, né? Nada, nenhuma pintura, nada que possa representá-lo, tá? Mas de outras figuras nós conseguimos, inclusive, para mostrar para vocês, para que fique uma coisa mais agradável, enfim, né, que vocês possam visualizar melhor. Bem, então, como dizíamos, o Rustem, ele foi contemporâneo, né, de Kardec e residia na cidade de Bordeaux, ou Bordeaux, tá? Bordeaux é um nome aportuguesado para a cidade de Bordeaux, tá? E ele militou, na maior parte do tempo, no movimento espírita nascente naquela cidade. E ele disse no início, isso que nós estamos mostrando aí para vocês, ó. Logo no início de seus estudos, ele diz que leu o Livro dos Espíritos e, nas páginas desse volume, encontrou uma moral pura, uma doutrina racional, de harmonia com o espírito e progresso dos tempos. Tá? Então, essa foi a primeira impressão de Rustem sobre o Livro dos Espíritos. Tá? Então, ele já não partiu de imediato para uma contestação do Livro dos Espíritos, para o Espiritismo, muito pelo contrário, e é isso que nós iremos demonstrar aqui para vocês, ok? Então, foi assim que o primeiro comentário, né, sobre isso, que inclusive se encontra justamente nos 4 evangelhos, tá? No seu tomo número 1, na página 59. E ele leu em seguida o Livro dos Médiuns, então, recém-anunciado por Kardec nas páginas da Revista Espírita. Então, ele disse o seguinte:
Nele se me deparou uma explicação racional da possibilidade das comunicações do mundo corpóreo com o mundo espiritual e das vias e meios próprios para essas comunicações. Então, Rustem foi acompanhando a revelação espírita, primeiramente através da publicação do Livro dos Espíritos e depois com a publicação do Livro dos Médiuns. Tá? Então, é importante que a gente saiba disso aí. E daí, concluído o estudo inicial das obras principais, até então existentes, de Allan Kardec, Rustem achou necessário buscar complementos. Ele aí recorreu ao seu colega da corte de Lyon, o ilustre advogado Jacques-André Pisani, que lhe mostrou, percebam bem, atentem bem, o que era o docetismo, fazendo com que o Rustem, né, fosse levado a percorrer a trajetória, né, desse pensamento do docetismo com o auxílio de obras como de Santo Inácio, de Policarpo, São Irineu, Eusébio, etc. Alguns pensadores da Igreja. Então, isso é muito importante que a gente entenda, né, que tenha acontecido para a gente compreender melhor, né, o que se passou algum tempo depois, né? Então, o que, por exemplo, Carlos Torres Pastorino fala sobre o docetismo, né? Só para pegar aqui uma fonte. Tudo que é material e imperfeito, segundo o docetismo, tudo que é material é imperfeito e impuro, segundo o docetismo, pois é obra do princípio do mal, na concepção do docetismo. Como Jesus apresentara o princípio do bem, o Pai não podia ter se submetido ao princípio do mal e, portanto, não poderia ter tido corpo físico carnal. E aí é que entra um pouco, né, da pesquisa, bastante, aliás, da pesquisa que o Paulo Neto envidou no nosso primeiro estudo, porque, na verdade, isso não encontra respaldo no Novo Testamento, né? Então, por exemplo, nós vamos encontrar um Jesus claramente humano, por exemplo, em Mateus, quando diz que Jesus tinha ancestrais humanos, em Lucas, quando diz que Jesus teve concepção humana, um nascimento humano, está lá em Lucas 2, 4, 7, né? Também em Lucas 2, Jesus teve uma infância humana. Jesus passou fome humana, quer dizer, ele jejuou 40 dias e no final, segundo Lucas, teve fome. Em João diz que Jesus teve sede humana, né? Ele teve vontade de beber água, líquidos, né? Teve sede. Em João também, 4:6, consta lá que Jesus sentiu cansaço humano e que teve emoções humanas. Assim também como diz em João que tinha um senso de humor humano. Isso está em João 21, 5. Em Mateus, consta que Jesus teve tentação humana. Isso está em Mateus 3 e Mateus 26. No livro Hebreus, lá do Antigo Testamento, no Antigo Testamento não, né? Hebreus no Antigo Testamento, mas consta algumas passagens também que nós, em relação à questão de um Messias claramente humano. Em Mateus, diz também que Jesus sentiu dor humana e também que Jesus teve uma morte humana, né? Então, isso deixa muito claro, né, qual é realmente a versão, né, segundo os próprios evangelistas, né, e não esses que se passaram para evangelistas em relação ao corpo de Jesus. Tá? Sim. Nós podemos acrescentar aí da primeira carta de João, sim, no capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim: nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, ele vai falar de novo: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne.
em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então, está aí muito claro. Perfeito. Inclusive, nós consultamos, né, a Enciclopédia de Apologética e fala justamente disso, né, que a negação da humanidade de Cristo é um erro tão grave quanto negar sua divindade. Se Jesus não é Deus e humano, não pode mediar entre Deus e humanos. E aí, né, obviamente que eles acreditam que que Jesus seja Deus, né, mas aí, daí acreditar que ele não, né, tivesse um corpo humano, realmente já é algo bem diferente, né? E ele cita também, né, negavam a humanidade, e nessa enciclopédia nós encontramos justamente isso, negavam a humanidade de Cristo, os docetistas, mas afirmavam a divindade. O docetismo já estava presente no final da época do Novo Testamento, como é evidente pela exortação de João, o apóstolo, que você acabou de citar muito bem, sobre aqueles que negam, abre aspas, que Jesus Cristo veio em carne, né? E também tinha, pessoal, os apolinaristas, né? Os apolinaristas também são citados por Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que também acreditavam, né, eles tentaram criar um modo de explicar a natureza de Jesus, sua humanidade e divindade, segundo o qual Jesus Cristo teria um corpo humano, porém dotado de uma mente exclusivamente divina, né? Então, no apolinarismo também há algo muito próximo à ideia dos docetistas, tá? E aí o Rustem teve contato com essas ideias, tá? Logo, né, no início dos seus estudos, né, fazendo com que ele absorvesse aquilo de alguma forma, né? Bem, então, pessoal, após um determinado tempo, ele passa a ter contato com Allan Kardec, tá? Só que o Allan Kardec não estava ainda consciente, não estava cônscio em relação às pretensões do Rustem. E vê em Rustem uma espécie de discípulo lá da cidade de Bordeaux, né, uma espécie de iniciado recente. Isso, inclusive, nós vamos mostrar para vocês qual foi, aliás, a impressão que Kardec teve de Rustem logo no início. Consta lá na Revista Espírita, 1861, na página 258. Diz o seguinte: estudou séria e profundamente, o que lhe permitiu apanhar, com rapidez, todas as consequências dessa grave questão do espiritismo, não se detendo em sentido oposto a muita gente, na superfície. Então, um elogio de Allan Kardec a Rustem, que se mostrou, né, um discípulo, né, um estudioso do espiritismo bastante ávido, né, quer dizer, bastante empenhado em adquirir conhecimento, tá? Então, essa foi a impressão de Kardec. E aí, após certo tempo, Rustem escreve a Allan Kardec que recomenda a Rustem integrar-se ao grupo do senhor Sabot. Isso consta lá, por exemplo, do Almanaque Espírita de 1865, onde informa que o senhor Émile Sabot foi o primeiro espírita de Bordeaux a confessar suas íntimas convicções no ano de 1860. Ele era chefe da contabilidade da Companhia Ferroviária do Sul. Isso consta lá na Revista Espírita de 1862, no mês de março. E no prefácio dos 4 Evangelhos, há um pouco dessa história, né, dessa fase de trabalhos espíritas de Rustem com os confrades da sua cidade, onde ele, inclusive, diz o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. Diz Rustem: entreguei-me, auxiliado por eles, diariamente a trabalhos de experimentação e de observação, com o espírito disciplinado pelos estudos das ciências puras e aplicadas. Isso consta do próprio livro Os 4 Evangelhos, né? Que nós estamos, inclusive, analisando aqui. E esse período foi decisivo para Rustem. Vamos ver o que ele diz aí. Ele diz o seguinte: depois de ter visto e ouvido, minha fé se firmou de modo inabalável. E aí Kardec o louva publicamente nas páginas da Revista Espírita os resultados desses esforços, dizendo: o senhor Rustem passou a mestre em assunto de apreciação.
devemos felicitar o senhor Rustem. Isso na Revista Espírita de junho de 1861, nessas páginas aí. Tá? Pelo menos na minha edição, são essas páginas aí. Então, perceba que tudo vai bem, pessoal. Rustem era, inicialmente, um devotado estudioso do Espiritismo, né? Como muitos que a gente conhece hoje, muitos que a gente tem notícia daquela época. Tá? Então, isso já é para a gente um ensinamento de como que as coisas podem começar muito bem e não terminarem tão bem assim, não é mesmo? Bem, e aí, né, temos aí uma gravura aí representando o apóstolo Pedro, né? Assim como alguém deve ter imaginado Pedro como era. E por que aparece o Pedro, né? Porque tudo isso começa na presença de um médium que se encontrava na companhia de Rustem e com o qual Rustem trabalhava diariamente. Esse médium ora, então, ele faz uma prece fervorosa para que os espíritos de João Batista, o médium e Rustem, tá, estão juntos numa reunião mediúnica, e eles passam, então, a orar fervorosamente para que os espíritos de João Batista, do pai de Rustem e do seu guia protetor pudessem, com a permissão divina, segundo a descrição, se comunicar através daquele médium que se encontrava na sua companhia. Tá? Então, por exemplo, consta o seguinte: essas manifestações se produziram espontaneamente, com surpresa do médium, a quem eu deixara ignorante da minha prece. Então, na verdade, Rustem ora junto com o médium, mas em pensamento ele faz essa evocação, digamos assim, né, do espírito de João Batista, do seu próprio pai e do seu guia protetor. Uma semana depois, né, no dia 30 de junho de 1861, o espírito do apóstolo Pedro também se comunica. E aí, pessoal, que nós julgamos ter sido o início de tudo, né, da aproximação desses espíritos se fazendo passar por grandes figuras da história do cristianismo, né, procurando pregar essa peça, né, junto a Rustem e ao médium. Tá? Então, vou mostrar para vocês o que foi dito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidamente, no próximo slide. Então, eu não cheguei a colocar no slide, mas vou mostrar aqui para vocês. O espírito do apóstolo Pedro se manifestou a 30 de junho de modo inesperado, tanto para mim quanto para o médium. Isso consta nos 4 evangelhos, no tomo número 4. Pouco tempo depois, em outubro do mesmo ano, Kardec e Rustem finalmente se encontram pessoalmente pela primeira vez, quando da inauguração da Sociedade Espírita de Bordeaux, em 14 de outubro de 1861. E, pessoal, estavam todos muito felizes, né? A gente consegue até imaginar um pouco a satisfação que teve o próprio Rustem, que estava lá entre quase 300 confrades, isso na descrição da Revista Espírita de 1861, de novembro, tá? Onde ele teve o prazer, né, tão desejado por qualquer um, né, de conhecer pessoalmente Kardec e de poder apertar fraternalmente a mão do codificador. E os discursos efusivos se sucederam ao longo desse encontro, e um deles foi do Dr. Vitray, que chegou a citá-lo pessoalmente. É justamente isso aí que eu estou mostrando para vocês. Ó. Hoje o reconhecimento me obriga a inscrever nesta página o nome de um dos meus bons amigos, que me abriu os olhos à luz, o do senhor Rustem, advogado distinto e, sobretudo, consciencioso, destinado a representar um papel marcante nos fatos do espiritismo. Devo esta homenagem passageira ao reconhecimento e à amizade. Revista Espírita, 1861, do mês de novembro, como eu adiantei para vocês. Tá? Bem, e aí, o Allan Kardec termina sua visita a Bordeaux e chega, inclusive, a dizer o seguinte:
incluirei minha primeira estada em Bordeaux entre os mais felizes momentos da minha vida. Então, Kardec não se apercebeu que ali poderia estar se iniciando algo que viria a ferir muito, né, o próprio movimento espírita alguns anos depois. E o Rustem havia programado para o inverno daquele mesmo ano, de 1861, depois da sua volta de mais uma temporada no campo, já que Rustem era um homem de muitas posses, tá, pessoal? Isso é importante já anotar, porque esse detalhe vai ser interessante para a nossa análise mais adiante. E aí o Rustem, ele volta dessas férias de inverno e começa a escrever o seu testamento. E decidiu-se aí, né, legar e destinar à Sociedade Espírita de Paris, né, ele comunicou isso numa carta, cabendo a Allan Kardec, em nome da sociedade, agradecer. Então, esse agradecimento foi feito, deixa eu mostrar para vocês aqui as palavras de Kardec, né, esse legado de Rustem, né, em relação à Sociedade Espírita de Paris. As generosas intenções do testador em favor do espiritismo e de o felicitar pela maneira porque compreende a sua finalidade e o seu alcance. Então, é claro, né, alguém faz um testamento e deixa uma vultuosa quantia para a sociedade, obviamente que deveria, né, ser felicitado por isso, pelo seu desprendimento, pela sua, enfim, né, sua vontade de colaborar. Então, Rustem conquistou o coração de muita gente, né, por ser uma pessoa que era bastante ativa e ainda, né, deixou no seu testamento uma vultuosa quantia, né, para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tá? E aí, qual é o resumo dessas doações nesse primeiro testamento? Foi de 20 mil francos, onde diz o seguinte: senhor Allan Kardec, em sua qualidade de presidente da Sociedade Espírita de Paris, residente atualmente em Paris, Rua Sainte-Anne, número 59, aí, né, tem algumas outras informações, e aí ele diz o seguinte: aquele que for, na ocasião da minha morte, presidente dessa sociedade. Então, onde ele diz, né, que quem, se Kardec viesse a desencarnar, se ele viesse a desencarnar primeiro que Kardec, iria o dinheiro para Kardec utilizar, né? Mas não foi o que aconteceu. Allan Kardec desencarnou 10 anos antes de Rustem. Tá? E até 1879, quando o Rustem desencarnou, ao que se saiba, ele foi o maior doador de recursos para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas vamos voltar um pouquinho à primeira visita de Kardec a Bordeaux em outubro de 1861, onde Kardec pôde também observar um caso de uma mediunidade excepcional que o impressionou bastante, que era de uma moça de 19 anos que havia produzido um desenho notável e bastante surpreendente. E então consta na Revista Espírita de 1861, no mês de novembro, o seguinte: trata-se de um quadro planetário de 4 metros quadrados de superfície, de um efeito tão original e tão singular que nos seria impossível dar uma ideia para sua descrição. São palavras de Allan Kardec na Revista Espírita de 1861. O trabalho, pessoal, ele foi desenhado em lápis preto, e, segundo consta lá, em pastel de diversas cores e em esfuminho. Para quem entende de arte, né, deve estar imaginando como é que era. E aí Kardec viu a médium em plena execução e ficou maravilhado com a rapidez e o nível de precisão. Disse ele na Revista Espírita de 1861, também de novembro: inicialmente, e à guisa de treino, o espírito a fez traçar, com a mão levantada e de um jato, círculos e espirais de cerca de 1 metro de diâmetro e de tal regularidade que se encontrou o centro geométrico perfeitamente exato. Então, isso impressionou muito o codificador Allan Kardec.
E outro fato que Kardec fez questão de ressaltar é que o pai da médium era pintor. Então, consta lá na Revista Espírita também o seguinte: como artista, achava que o espírito obrava contrariamente às regras da arte e pretendia dar conselhos. Ele está se referindo ao pai da médium. Por isso, o espírito o proibiu de assistir o trabalho, a fim de que a médium não lhe sofresse a influência. Isso consta na Revista Espírita de 1861, de novembro, também na página 476. E aí, mais curioso ainda nessa história, pessoal, é que pouco mais tarde, em dezembro do mesmo ano, 1861, como vocês bem sabem, Rustem é igualmente convidado a conhecer essa mesma peça de arte. E aí, né, nós passamos a saber mais detalhes sobre a médium de tão impressionante desenho e sobre os seus pais. E a narração desse episódio é do próprio Rustem nos 4 evangelhos. Ele diz o seguinte: em dezembro de 1861, foi-me sugerido ir à casa de Madame Collignon, que eu não tinha a satisfação de conhecer e a quem devia ser apresentado para apreciar um grande desenho feito mediunicamente, representando um aspecto dos mundos que povoam o espaço. E aí, evidentemente, que diante desse mesmo quadro, né, pelas suas dimensões incomuns, né, vocês viram que eram bastante grandes, né, o Rustem também se impressiona bastante. E o ponto importante aqui é que Charles Collignon, esposo da médium Émilie Collignon, de Os 4 Evangelhos, era pintor e espírita. Então, foi nessa oportunidade em que Rustem conhece, né, a família Collignon. Né? Tanto Charles quanto a Émilie Collignon eram os pais dessa médium mecânica de cerca de 19 anos, chamado Jeanne Collignon, também chamada de Janine Collignon, que nasceu em 1843, em 15 de dezembro daquele ano. Né? Fez 15 anos, né? Havia feito 15 anos, se não me engano, em 15 de dezembro daquele ano. Não, 19 anos, né? 19 anos daquele ano. E aí foi, então, graças à mediunidade dessa jovem que se encontraram pela primeira vez Jean-Baptiste Rustem e Madame Collignon, que dias mais tarde começariam a captação de uma das maiores mistificações de todos os tempos, que foi os 4 evangelhos. Né? E aí o Rustem se sente muito bem recebido nessa primeira visita aos Collignons e resolve voltar lá para agradecer. Então, ele diz o seguinte: 8 dias depois, voltei à casa de Madame Collignon com o intuito de lhe agradecer o acolhimento que me dispensara, por ocasião da visita que ele fizera para ver aquela produção mediúnica. E aí ele diz que pretendia que fosse breve um segundo contato. Né? Aí foi feito um segundo contato, e aí ele diz o seguinte: ao cabo de breve conversação sobre generalidades, como só ia acontecer entre pessoas que mal se conhecem e que ainda não se acham ligadas por quaisquer relações de sociedade, tratei de retirar-me. E é nessa hora que Rustem estava se retirando, que, né, ele estava perto de sair, que a Madame Collignon sentiu na mão a impressão e a agitação fluídicas bem conhecidas dos médiuns, indicadoras da presença de um espírito desejoso de se manifestar. Isso consta também na descrição do próprio Rustem. A instâncias minhas, ele diz, ela condescendeu em se prestar à manifestação mediúnica e, no mesmo instante, a mão, fluidicamente dirigida, escreveu o seguinte. Né? E aí ele descreve lá o que foi escrito, mas não foi nada assim muito importante, não. E aí é interessante que a gente também perceba, pessoal, que o Jean-Baptiste Rustem, ele promovia todas as noites às 19 horas, na sua casa, reuniões de prece e esclarecimento aos espíritos sofredores. Seria uma espécie de reunião de desobsessão, né? E ele divulgava, né, nesse grupamento, o livro, a doutrina espírita, e o nome que ele deu a esse grupo mediúnico era Grupo Rustem. Quer dizer, ele
já se deu o nome ao grupo, né? O que já é um sinal um pouquinho já de personalismo, né? E esse grupo acabou sendo um dos mais destacados de toda a França, inclusive algo que foi lembrado por Alexandre Delanne, pai do Gabriel Delanne, na própria Revista Espírita, muitos anos depois, que consta essa declaração do Alexandre Delanne, dizendo o seguinte: pela primeira vez, em 1860, eu visitava os grupos espíritas dessa cidade, Bordeaux, e nela já havia um número bastante grande. Os mais frequentados eram os da senhora Collignon, da senhora Oquin, do senhor Rustem, Creu, Alexandre, etc. Aí lista, né, uma série de outros grupos. Isso conta na Revista Espírita de 1884. Tá? E aí essas atividades desse grupo deram fama a Rustem em toda aquela vasta região da França. E a Revista Espírita, através de um aviso assinado pelo Comitê de Leitura deste periódico, né, a Revista Espírita, descreve o que seria o apostolado, né, de Rustem com essas significativas palavras. Vou mostrar para vocês aqui. Vejam bem que consta lá. Né, na Gironde, aí, né, uma série de outras localidades francesas, né, Langoran, La Sauve, enfim. Diz o seguinte: há mais espíritas que oficialmente se poderia reunir em Paris, todos partidários de Allan Kardec e que J.B. Rustem iniciou em nossas crenças. Eles consideram Allan Kardec e J.B. Rustem dois mestres venerados. Então percebam que Rustem já tinha uma certa influência, né? Realmente era bastante dedicado à sua época, já na sua região lá. Isso, inclusive, essa descrição que eu estou mostrando para vocês nesse slide, é de nada mais, nada menos feita por Lemarie, Pierre Guetin Lemarie. Quer dizer, essa visão de que Rustem era um mestre venerado, né, na verdade, de Pierre Guetin Lemarie, que anos depois, né, não em 1883, onde ele já estava à frente, né, mas dessa época aí que ele se refere, Rustem ainda só tinha influência naquela região, né? Então, o Lemarie, muitos anos depois, faz essa descrição do que ocorria naquela época. Então, vão observando aí como que as coisas vão se encaminhando, né? Então, essas palavras, como vocês podem ver aí, foram escritas pelo Lemarie quando da sua visita, em 1883, àquela região, se referindo aos tempos passados. E ele, mesmo naquela época, observou in loco, né, uma série de coisas. Como, por exemplo, ele chega a dizer o seguinte na Revista Espírita também, que em todas as comarcas daquela região, a lembrança de J.B. Rustem permanece bem viva. Isso ele diz em 1883, bem adiante, porque ele já estava envolvido na disseminação das teorias de Rustem. Os adeptos do espiritismo e aqueles que se interessam por nossa filosofia, aí se contam aos milhares. Todos se recordam das reuniões em Arbis, nas quais todo domingo o antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Bordeaux, o próprio Rustem, discorria sobre o espiritismo, seja em seu salão, seja diante da relva vizinha ao seu chateau, e sobre a qual ficavam seus numerosos ouvintes. O terreno foi bem semeado. Então, pessoal, a tarefa de Rustem, diante da sua obra, Os Quatro Evangelhos, ela não foi só de um compilador. O Rustem, ele foi mais que isso. Ele organizou essa obra, Os Quatro Evangelhos, e isso porque ele não só ordenou os ditados, mas pôde participar com perguntas também a esses espíritos que se apresentaram. Além disso, cabia ao Rustem uma introdução que apresentaria todo o trabalho, fora as correções e os acordos com a gráfica e os livreiros de Bordeaux e Paris.
Foi então que, no mês de maio de 1865, ele reuniu todos esses ditados, né, tanto sobre os evangelhos como sobre os mandamentos, que ele recebeu dessa médium senhora Collignon, a Madame Collignon, né, e, inclusive, consta uma mensagem onde contém lá uma orientação dos espíritos para a publicação dessa obra. Eles disseram o seguinte: trabalha com a maior presteza possível, mas sem ultrapassar os limites de tuas forças, de tal sorte que a publicação esteja concluída em agosto de 1866. Coragem, bons trabalhadores. O mestre saberá levar em conta a vossa boa vontade. E aí, quem seriam esses espíritos que assinaram essa mensagem? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui uma foto do Lemarie, né? Lemarie, que fez todas aquelas considerações elogiosas a Rustem em 1883. Anos antes e anos depois também, né? Aí, ó, são os 4 evangelistas, os pretensos, né, autores dessas mensagens aí. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também haveria ali a presença, segundo Rustem, de Moisés, assistidos todos eles pelos apóstolos. E aí, o J.B. Rustem coloca mãos à obra e, em alguns meses, o manuscrito estava pronto para ser entregue ao impressor. E como ele era um homem de muitas posses, para ele, né, pessoal, não foi difícil acertar a impressão da obra na famosa tipografia Imprimerie La Vertujon, que era uma das mais importantes da França na sua época. Então, só alguém muito influente, com muito dinheiro, né, digamos assim, muito bem relacionado naquele cenário cultural e político, que tinha essa possibilidade, né, de ver uma obra sua publicada, né, por uma empresa tão destacada assim. E o local de lançamento e da venda dos 4 evangelhos fez também jus, né, a essa condição dele, que foi lá na Librairie Centrale, né, na Biblioteca Central, que era localizada em Paris, né, no fino, né, da Belle Époque, né, quer dizer, num lugar bastante chique em Paris. E os 2 primeiros volumes, com os comentários sobre os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, vieram a público em 5 de abril de 1866. O terceiro e último volume, com anotações sobre o evangelho de João, foi lançado a 5 de maio de 1866, naquele mesmo ano. E aí Allan Kardec saúda o lançamento da obra, né, de Rustem, fazendo seu anúncio na Revista Espírita em junho de 1866, com seu importante comentário. Ele diz o seguinte: é um trabalho considerável e que tem para os espíritos o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada em um livro dos espíritos e em um livro dos médiuns. As partes correspondentes às que tratamos em O Evangelho segundo o Espiritismo o são em sentido análogo. Será consultada pelos espíritas sérios. Obviamente, pessoal, e nós veremos isso claramente, é claro que Kardec não conseguiu ler toda aquela obra. É uma obra muito extensa e ele, obviamente, né, fez ali um apanhado, viu algumas coisas, mas não se aprofundou. Então, inicialmente, ele fez até esse comentário, até confiando na boa fama que Rustem tinha naquela época. Tá? Mas daí a gente vai encontrar, né, mais adiante, comentários de Allan Kardec que já não são assim tão favoráveis. Vamos ler juntos, vamos lá. O autor dessa nova obra julgou que deveria seguir um outro caminho. Em vez de proceder gradualmente, ele quis atingir a meta de um salto. Assim, tratou certas questões que não julgamos oportuno abordar ainda, e das quais, por consequência, lhe deixamos a responsabilidade. Quer dizer, então ele está dizendo que o Espiritismo não se responsabiliza pelo que está ali escrito, como aos espíritos que as comentaram, quer dizer, a responsabilidade daqueles espíritos que se comunicaram ali.
consequente com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião até nova ordem. Não daremos às suas teorias nem aprovação, nem desaprovação, deixando ao tempo o trabalho de sancioná-las ou contraditá-las. Então, Kardec foi muito diplomático, né, nesse ponto, né, Paulo? O que você acha dessa declaração aí do Allan Kardec de início? Eu acho que você foi na questão fundamental, porque a impressão minha mesmo é que, também, dizendo, é que Kardec não teve tempo de ler tudo. Ele deve ter passado os olhos e viu, assim, não fere o que está no livro dos Espíritos e dos Médiuns, mas não quer dizer que não fere os outros princípios da doutrina. Aquilo lá, que é a manifestação de Espírito, não tinha estudado nada de corpo de Jesus, então tudo bem. Né? Agora, ele vai falar assim, ó, eu não vou assinar. Tipo assim, não vou assinar porque eu não li tudo, não penetrei em tudo. O tempo que vai dizer se ela é boa ou se é ruim. Tá certo? Agora, quando ele deixa que a informação de que as coisas têm que ser passadas paulatinamente, né, como se fosse uma progressão, isso foi bem claro aí. Ou seja, você não pode dar uma informação nova que depende de uma outra anterior. Então, ele está falando, ele foi muito apressado. Né? Então, muitas vezes, quando você é apressado em alguma coisa, você acaba atropelando e mais confundindo do que ajudando a esclarecer. Foi o que aconteceu com ele. Exatamente, exatamente. E aí ele continua dizendo, consequente com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião até nova ordem, não daremos às suas teorias nem aprovação nem desaprovação, deixando ao tempo o trabalho de sancioná-las ou contraditá-las. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas e que, em todo caso, necessitam da sanção do controle universal e até mais ampla confirmação não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. Então, Kardec, logo de início, mesmo não tendo se aprofundado na obra, faz esse comentário, que esse livro e as teses que esse livro possui não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. E o mais interessante, Paulo, rapidamente, antes de você fazer esse seu comentário, é que no próximo estudo que nós vamos fazer, do Rustem e o Movimento Espírita Brasileiro, nós veremos que os partidários do rustanismo defendem que já existe sanção universal. E nós iremos mostrar para vocês quais são os critérios que eles utilizaram para chegar a essa conclusão. Paulo? Eu ia colocar mais ou menos isso. Porque essa questão do controle universal, parece que nem todo mundo entende ou compreende o que seria esse controle. Alguns acham que várias pessoas falando ou sancionando aquela ideia é esse controle universal. De forma nenhuma. O que é controle universal para Kardec são revelações de espíritos. Então, quando você tem vários espíritos em várias partes do mundo, por vários médios, falando a mesma coisa, então isso tem a sanção. E aqui passou pelo controle. Mas, para entrar neste controle, o primeiro ponto que Kardec coloca muito bem, tem que passar pelo controle da razão e da lógica. Se não passar, nem aceita. Nem aceita. Então, tem coisas que não passam por esse controle. Se não passar por isso, não precisa nem de olhar. Tá certo? E outra coisa importante. Kardec, embora fale no controle universal várias vezes, inclusive, e parece que, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala isso lá, ele não estabelece quantos espíritos que fariam esse controle. Se ser 10, 100, né? Algumas pessoas acham até que, quando Kardec fala que correspondeu com 1.100 espíritos lá na França, eles acham que Kardec mandou pergunta para esses 1.100, quando, na verdade, ele não falou isso. Ele falou que correspondia. As informações podiam vir picadas em relação ao que ele está fazendo, podia sim, mas não que fazer pergunta para os 1.100 e tivesse resposta e que o livro dos Espíritos foi a junção de resposta de 1.100 espíritos, de jeito nenhum. Né?
Então, nós temos que ter que cuidar também. Ou seja, não tem a quantidade específica, né? Agora, só para lembrar. Sim. No livro dos médios, ele vai colocar, se não me engano, num texto que sai publicado na Aulas Próximas, que ele levou para confeccionar o livro as questões somente para 10 médios, ou seja, 10 médios contribuíram para a formação de um livro dos espíritos. Ok? Pelo menos aí nós temos um número que a gente pode trabalhar, né, mais ou menos, né? Ele não fixou que seriam 10, mas ele falou que se 10, ou seja, se ele usou 10 para fazer o livro dos espíritos, nós podemos usar 10 aí como um critério razoável, mais ou menos por aí. Mas de espíritos, não de pessoas, de estudiosos, de crentes, de descrentes, não tem nada a ver. Sim. E aí eu também recordo aqui uma outra fala de Kardec onde trata desse assunto. Quando tratarmos dessas questões, faloemos decididamente. É que então teremos recolhido documentos bastante numerosos nos ensinos dados de todos os lados pelos espíritos, a fim de poder falar afirmativamente e ter a certeza de estar de acordo com a maioria. É assim que temos feito todas as vezes que se trata de formular um princípio capital. Dissemos 100 vezes que para nós a opinião de um espírito, seja qual for o nome que ele traga, tem apenas o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica para as coisas que não podemos controlar com os próprios olhos. De que nos serviria dar prematuramente uma doutrina como uma verdade absoluta, se mais tarde devesse ser combatida pela generalidade dos espíritos? E aí nós chegamos a uma questão já fundamental aqui do nosso estudo, né, a um ponto fundamental e importante, que é da visita de Allan Kardec à cidade de Bordeaux, onde ele foi, né, como a gente consegue essa informação, né, na própria Revista Espírita, ele foi recebido festivamente por todos daquela cidade. E neste momento, Rustem não compareceu para receber Kardec, possivelmente irritado com a indiferença e essas críticas que Kardec fez quando se reportou à obra Os Quatro Evangelhos. E foi então, durante a permanência de Kardec junto aos espíritas bordelenses, que Erasto fez a seguinte advertência, como jamais havia feito e jamais haveria de fazer depois, coincidentemente, entre aspas, na mesma cidade em que surgia os Quatro Evangelhos de Rustem. Vou mostrar aqui também uma gravura aqui representando o Erasto, discípulo de São Paulo, né? Discípulo de Paulo de Tarso. Então ele diz o seguinte: se não tivesses dado o exemplo de uma fraternidade sólida, ele se referindo ao grupo inteiro, né? Enfim, lá de Bordeaux. Se, enfim, não fosseis um centro sério e importante da grande comunhão espírita francesa, e Erasto estava certo, nós mostramos para vocês que o movimento espírita de Bordeaux era pujante. Eu teria deixado essa questão na sombra. Mas se a levanto é que tenho plausíveis razões para vos convidar a manter entre os vossos diversos grupos, eu mencionei para vocês os diversos grupos que tinham lá em Bordeaux, inclusive do Rustem, da Collignon e mais outras famílias lá. Né? A paz e a unidade de doutrina. Duas coisas, pessoal, que esse livro, Os Quatro Evangelhos, tirou e retirou do movimento espírita: a paz e a unidade. Continua Erasto dizendo: não ignoro e não deveis ignorar, não mais, que se empregará de tudo para semear a divisão entre vós, que se procurará armar-vos emboscadas, que se semeará sobre o vosso caminho armadilhas de toda sorte, que vos oporão uns aos outros, exatamente como aconteceu depois, a fim de fomentar uma divisão e levar a uma ruptura sob todos os aspectos lamentáveis.
mas sabereis evitar isso praticando primeiro diante de vós mesmos, em seguida diante de todos, os sublimes preceitos da lei de amor e caridade. Então, houve ali a intervenção, digamos assim, de Erasto, premunindo os espíritas, né, de Bordeaux em relação ao que viria a acontecer, e já vinha acontecendo, porque até aquele momento os 4 evangelhos já estavam, né, pervagando por ali. E aí ele continua dizendo: vossos excelentes guias já vos disseram, tereis de lutar não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas e todos esses infortunados que estão imbuídos do espírito do século, mas ainda e sobretudo contra a turba de espíritos enganadores que virão logo vos atacar. Uns com dissertações previamente combinadas, onde, à custa de algumas piedosas tiradas, quer dizer, eles sempre vão aparentar algo bom, vão aparentar serem espíritos piedosos, caridosos, fraternos, né? E lançarão essas tiradas, né? Essas frases de efeito, frases falando da moral, falando do evangelho, etc. Então, à custa de algumas piedosas tiradas, insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente. Por que heresia? O docetismo e o apolinarismo, que nós nos referimos inicialmente, foram consideradas heresias já, né, muitos anos atrás, pela própria Igreja Católica, inclusive. Né? Quer dizer, porque ali ela via, a própria Igreja Católica reconheceu ali um princípio dissolvente. E aí Rustem toma conhecimento dessa ideia, se apaixona por ela, atrai esses espíritos, se é que eles já não estavam obsidiados desde o início, né? Justamente para induzi-lo a tomar conhecimento das ideias do docetismo e do apolinarismo, e aí se utiliza de uma médium, né, mecânica, que é a Madame Collignon, inclusive também bastante ativa naquela época, para disseminar essas ideias. Né? E aí prossegue Erasto dizendo: insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente. Que princípio dissolvente é esse? Justamente um dos princípios mais caros da doutrina espírita, que é o da não retrogradação do espírito. Porque na medida em que, por exemplo, nós encontramos na obra os 4 evangelhos que se pode retroagir e encarnar no corpo de lesma, nós estamos aí atacando um princípio fundamental da doutrina espírita, que é o princípio da não retrogradação. Inclusive, desvirtuando a própria questão da reencarnação, tornando o quê? A mente em psicose tão atacada, né, pelos espíritos, digamos assim, como sendo algo completamente contrário às leis divinas, né, Paulo? Sim, além disso, é questão do próprio corpo também, né? Que os espíritos que encarnam em qualquer planeta, ele tem um corpo físico com os fluidos daquele ambiente que ele está reencarnando. Então, sim, aí vem a tese do Jesus agendo, Jesus com corpo fluídico, então, que isso também, de certa forma, combate um princípio, até a ponto de Kardec poder tocar este ponto especificamente no livro A Gênese mais tarde. Né? Exato, que nós, inclusive, vamos citar. Perfeito. Prossegue Erasto. Os outros, com comunicações abertamente hostis aos ensinamentos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito da Verdade. Crede-me, não temais nunca, então, em desmascarar os patifes que, novos tartufos, se introduzirão entre vós sob a máscara da religião. O que é a proposta do rustanismo? Qual é a proposta dos 4 evangelhos? Tornar o espiritismo mais uma religião como as outras. Não uma religião no sentido filosófico, porque os 4 evangelhos reproduzem basicamente tudo que nós encontramos, ou praticamente tudo que nós encontramos, por exemplo, no catolicismo. Inclusive, dizendo, como o Paulo no estudo passado lembrou, né, que o Papa tem uma missão especial, é o nosso líder, é o líder maior, né, o emissário divino.
Claro, nós temos todo o respeito pela figura de qualquer um que venha a ocupar esse cargo dentro da Igreja Católica. Agora, dizer isso dentro do meio espírita não faz o menor sentido, né? Então, é uma tentativa mesmo, como o Erasto alertara, de tornar aí, né, sob uma máscara de religião, introduzir uma série de ideias completamente contrárias às do espiritismo. Sede igualmente sem piedade para com os lobos devoradores que se escondem sob peles de ovelha. Então, a mensagem de Erasto, pessoal, merece toda a nossa atenção. Então, não leiam só uma vez, né? Mas quantas forem necessárias, vocês vão perceber facilmente a firmeza que Erasto sugere que se tenha para lidar com essa classe de espíritos. E aí, pessoal, notem bem e meditem sobre a seguinte frase que eu vou mostrar aqui para vocês. Não uma frase, né? São várias. Né? Crede-me, aquilo que eu já li para vocês, né? Já li isso aqui. Crede-me, não tem mais nunca, então desmascarar. E aí ele continua: devi-vos falar como o fiz, porque me dirijo a pessoas que ouvem a razão, a homens que perseguem seriamente um objetivo eminentemente útil. Então ele perceba que ele atrela o uso da razão ao entendimento da doutrina espírita. Quer dizer, ele rechaça qualquer ideia mística, a qualquer heresia, tanto no terreno da religião quanto no terreno da própria ciência. Porque no livro dos 4 Evangelhos, por exemplo, apresenta um nascimento, um crescimento e uma morte de Jesus que é toda uma fantasia, é toda uma encenação, né? Porque Jesus teria tido um corpo de agênere, né? Um corpo fluídico, e que se fez passar, né? Ele se fez passar como humano. Então, ele diz o seguinte, né? Diz justamente isso: a melhoria e a emancipação da raça humana. Devi-vos falar assim porque era preciso vos premunir contra um perigo, vou-lo assinalando. Era meu dever, vim cumpri-lo. Tá? Então, Erasto foi bastante incisivo e fez justamente esse alerta, nos premunindo contra os efeitos daquela obra, os 4 Evangelhos. E aí nós vamos dar um pulo no tempo e nós vamos chegar ao ano de 1883, quando é publicado, pessoal, um livro chamado Os 4 Evangelhos de J.B. Rustem, resposta a seus críticos e a seus adversários, que foi um livreto, né, publicado pelos discípulos de Rustem, a título de memória de além-túmulo, porque, né, em 1883, Rustem já havia desencarnado. Ele desencarnou em 1879, né, 4 anos antes. E foi vendido à época por um livreiro chamado Ferret, né, lá em Paris. E nesse mesmo ano, né, de 1883, logo depois da desencarnação também de Amélie Gabrielle Boudet, né, esposa de Allan Kardec, os senhores Guérin e Lemarie, deixa eu ver se eu acho que eu tenho aqui uma foto deles. Aqui, esse é o senhor Guérin, tá? Nós vamos explicar a participação dele. Então, o senhor Guérin e o Lemarie, que eu já mostrei uma foto para vocês, 2 rustenguistas, geraram uma enorme confusão doutrinária no movimento espírita francês por causa da publicação dessa brochura que eu falei para vocês, né? Que é a resposta aos críticos e adversários dos 4 Evangelhos de Rustem, que foi, inclusive, distribuída por Lemarie através da Revista Espírita de junho de 1883. Dentre vários absurdos, pessoal, a tal brochura acusou Allan Kardec, vejam bem, de injusto, desviado, infiel, prepotente, arrogante, monopolizador, autoritário e etc. Simplesmente porque o codificador rejeitou as desvairadas teses do advogado lá de Bordeaux,
Jean-Baptiste Rustin. Né? E aí, por exemplo, se nós formos ver o que está escrito lá, diz o seguinte, né, que eles chamam Kardec de querer... Eles dizem que Kardec queria ser o chefe, queria ser o mestre de um espiritismo de fantasia. Essas foram as expressões deles. Uma igrejinha com seus corrilhos, entregue a lutas liliputianas. E aí ele diz o seguinte: o jurisconsulto sábio e profundo, advogado poderoso pela sua dialética e pela atração de sua eloquência, ele estava se referindo a Rustin, né, exaltando a figura de Rustin, que afirmou estar a pretendida revelação da revelação destinada a criar a base, abre aspas, criar a base e os fundamentos da igreja una e universal do Cristo para a Era Nova. Então nós vemos aí que Rustin e seus discípulos queriam criar uma igreja. Vou citar novamente, que Rustin, disseram eles, estava destinado a criar a base e os fundamentos da igreja una e universal do Cristo para a Era Nova. Então, nós vemos claramente quais eram as pretensões dos rustanistas desde o início. Né? E aí, o Guérin e Lemarri, né, chamavam, inclusive, Rustin de professor em matéria de espiritismo, como, inclusive, nós dissemos, e acusavam Allan Kardec de terem desviado o espiritismo. Só que muitas pessoas se levantaram em defesa do codificador, pessoal. Nós tivemos, por exemplo, a Sophie Rozin, que era ex-vice-presidente da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos de Paris. A Sophie declarou que foi Lemarri o autor, diz ela, do entulho literário ao declarar que, por 4 anos, Lemarri fez palestras sobre os evangelhos de Rustin, tanto na Bélgica quanto na França, e que recebeu de Guérin, esse que eu mostrei a foto, 100 mil francos pela sociedade, 5 mil francos para as conferências e um prêmio de 3 mil francos para o melhor trabalho sobre Rustin. Então, perceba que Lemarri foi incentivado em função do dinheiro que o Guérin, né, lhe dava para divulgar essa obra. A mesma coisa acontecendo em relação à própria teosofia. Né? Como os livros da teosofia estavam vendendo muito, o Lemarri, inclusive, faz uma cerimônia de conversão para a teosofia. Ele se converte publicamente à teosofia. Já o senhor Michel Rozin, ou Rossin, reclamou, denunciando que tinha recebido essa brochura dos discípulos de Rustin, né? E não gostou nada. Né? E a senhora Sophie Rozin denunciou as seitas que disputavam a precedência junto aos legítimos discípulos de Allan Kardec, dizendo ela, a exemplo do teosofismo, ou teosofia, que é fácil convencer de sua incompatibilidade com nossas íntimas convicções. A recepção que Lemarri recebeu dos espíritas nas assembleias dos dias 6 e 21 de março de 1883 denota a impossibilidade de se transplantar para o espiritismo os delírios de Blavatsky e Rustin. E aí ela continuou dizendo, durante 5 anos nós temos solicitado ao teosofismo sua base racional. Quer dizer, ela fica 5 anos querendo enxergar racionalidades na teosofia. Lemarri não pôde nos fornecer. Pelo tempo em que correm as mistificações, é permitido perguntar sobre o que o senhor Rustin estabelece a certeza de todas as célebres identidades. Eis que estamos novamente colocados entre o livre-arbítrio espírita e o dogma, qual aceitar? E aí nós vamos mostrar para vocês, né, mais uma figura importantíssima nesse cenário, que é a Beth Fropo, né, ou Beth Fropo, né, no português aí, onde ela diz o seguinte, né, ela que foi amiga devotada de Kardec e de Amélie Boudet, e escreve em resposta ao senhor Guérin, aquele
rustanguista, que junto com Lemarie forçou aí a difusão do rustanguismo, a divulgação na sociedade espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como também na própria Revista Espírita. Ela diz o seguinte: em um artigo da revista do mês de agosto, intitulado Allan Kardec e Rustem, o autor, o Sr. Guérin, transmite diversas proposições que acreditamos em oposição absoluta com os princípios da doutrina espírita, pois que Allan Kardec, de uma lógica primorosa, foi bem reservado para explicar a vida de Jesus, diferente das hipóteses arriscadas como as que são feitas pelos espíritos que assistem o Sr. Rustem. Enquanto o codificador nos diz: controlai todas as comunicações que vos são dadas, o Sr. Rustem, disse Berthe Frapot, impôs tiranicamente. Aí ela coloca entre aspas, né, entre parênteses, melhor dizendo. Pessoas bem informadas asseguram que o Sr. Rustem fez esse trabalho sob a influência de uma forte obsessão. Quer dizer, já naquela época, né, já se tinha essa ideia, né, essa desconfiança de que J.B. Rustem estará completamente obsidiado. E ela continua: por espíritos que assinam São Pedro, São Paulo, Moisés, etc. Recebido comunicações às quais somente lhe emprestava um escopo sério. Em verdade, o senhor J.B. Rustem deixa por testamento, já me referi a esse testamento, mais de 40 mil francos para a propagação dessas teorias bizarras. Como elas deverão ser aceitas como autênticas? E aí o senhor Lemarie, né, para agradar o Guérin, por 4 anos, diz a Berthe Frapot, nos tem enchido os ouvidos de seus evangelhos de Rustem, seja na Bélgica, seja na França. Ele não cessava de falar da profundidade dessa obra. Meu Deus, para os espíritos sem juízo, tudo que é obscuro parece profundo. Foi ele também que deu os endereços de todos os assinantes da Revista Espírita, e foi assim que o senhor Guérin, o executor testamentário do senhor Rustem, pôde nos enviar essa lamentável elucubração. E aí o senhor Mendy, já uma outra pessoa, né, um capitão aposentado da cidade de Nantes, na França, escreveu para o senhor Guérin, dizendo o seguinte, né, advertindo o senhor Guérin que era uma deslealdade a publicação daquela brochura, dizendo o seguinte: os 4 evangelhos de Rustem, resposta aos seus críticos e a seus adversários, editados pelos alunos de Rustem. Quais alunos? Seus nomes. Como tem a coragem de seu ato? Como, Senhor, não souberam de modo algum murchar semelhante anonimato? Sim, deslealdade essa publicação, buscando manchar a memória de um honesto homem. Ele estava se referindo, obviamente, a Allan Kardec. Outro testemunho foi do Michel Rossin, que nós já mencionamos aqui. É, pois, pela intermediação da União Espírita Francesa que minha voz poderá se misturar ao clamor geral, sublevado pela vingança póstuma do senhor Rustem. Eis aqui minha refutação, primitivamente destinada à revista sob o título Ainda a brochura Rustem, e que eu devolvi mais enérgica desde a recusa do senhor Lemarie. Outro também, o senhor Thibaut de Bordeaux, escreveu no dia 27 de junho de 1883 para Gabriel Delane, afirmando que estava impressionado com essa brochura, com esse panfleto publicado em Bordeaux, sob os auspícios e com o concurso pecuniário do senhor Guérin, por pretensos alunos de Rustem. O Thibaut afirma que ele e seus amigos leram com satisfação, no último número de O Espiritismo, da União Espírita Francesa, a expressão da legítima indignação que tal brochura levantou em todos os espíritos honestos e do quais Gabriel Delane se fez o intérprete. Então, né, nós escolhemos aí uma série de impressões de espíritas da época, todos revoltadíssimos com essa brochura dos discípulos de Rustem, né? E um deles, inclusive, diz o seguinte: a exemplo de seu mestre e conforme sua ortografia defeituosa, os alunos do senhor Rustem nos chamam kardecistas, ou kardecistas, se vos agrada, infalíveis. Né?
Então, de algum lado que venha o ataque, seita Rustem, teosofia ou outros sofismas, diz lá um dos espíritas, né? Vós não abalareis de modo algum a obra imortal que o divino missionário Kardec edificou sobre a rocha. Os continuadores de Allan Kardec não reclamam hoje de um corpo de doutrinas religiosas, mas de um corpo de doutrinas científicas. Eles se reuniram alguns dias em Assembleia Geral e decidiram por unanimidade que o antigo título de Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec fosse modificado assim como se segue. A sociedade toma a denominação de Sociedade Científica do Espiritismo, né? Então, houve aí essa questão aí do nome da sociedade também, que já vinha causando esse desconforto. E para chegarmos aí, pessoal, ao final dessas nossas explicações, nós vamos voltar a Berthe Frobot, onde ela diz o seguinte: eis aqui também a boa e bela lógica. Certamente não é no livro do Sr. Rustem que se encontram tais condições. Ele não tinha mais do que uma médium, senhora Collignon, e os 4 pretensos evangelistas. E bem, esse livro está escrito num estilo tão fatigante e chato que, malgrado as leis morais que nele se encontram, que não são mais do que repetições do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns, foi necessário apelar ao senhor René Caillé para reescrevê-lo a fim de lhe dar aceitação e leitura. Então, a Berthe Frobot estava enfesadíssima em relação a isso. Inclusive, nós sugerimos que vocês baixem na internet gratuitamente esse livro dela, chamado em francês, né, aqui está a capa original, chamado Beaucoup de Lumière, que em português ficou Muita Luz, né? E que se encontra aí na internet gratuitamente para vocês baixarem. E a própria editora, né, fez esse incrível trabalho aí de tradução da obra, né? E disponibilizou gratuitamente para que nós, espíritas, pudéssemos baixar e conhecer, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam essa obra por completo, obviamente que a gente só está retirando aqui alguns trechos. E aí, nós vamos, então, verificar mais uma vez qual foi a posição de Allan Kardec perante esses ditados constantes no evangelho, dos 4 evangelhos de J.B. Rustem. Então, na Gênese, no 15º capítulo, número 66, não se trata mais, portanto, da opinião do codificador sobre a natureza do corpo de Jesus, mas da concordância universal do ensino dos Espíritos a rejeitá-la em sua versão fluídica, onde o mestre estabelece inapelavelmente sobre esse sistema neodocetista. Então, nós vamos ler ali. Tudo, até ao último brado, no momento de entregar o seu espírito, ele falando de Jesus, né? Kardec está ali falando de Jesus, não teria passado, segundo essa teoria de Rustem, de um vão simulacro, para enganar contra sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um simples homem honesto e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, Jesus teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Essas são as consequências lógicas dessa teoria, consequências que não são admissíveis, porque o rebaixariam moralmente, em lugar de o elevarem. Assim, Jesus teve, como todos nós, afirma Kardec, um corpo carnal e um corpo fluídico, quer dizer, o perispírito, o que é comprovado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram a sua existência. Então, né, vemos aí mais uma vez bem claramente a posição do Espiritismo, do próprio codificador e dos espíritos em relação a essa tese. E aí o Allan Kardec, certa vez, publicou uma carta da médium Émilie Collignon, encaminhando a si ditados espirituais. Ela acreditava, Émilie Collignon, que um desses comunicados que ela recebia era de um espírito que antes tinha se apresentado a Allan Kardec em substituição
ao espírito de Gerhard Codenberg. E aí, rebatidos os argumentos da médium, Kardec diz a ela que o texto, abre aspas, apresentara todos os caracteres de uma comunicação apócrifa. Então, Kardec advertiu Émilie Collignon em relação a algumas mensagens que já vinham sendo ditadas, ou vinham chegando até ela. E aí, depois, Kardec publica uma mensagem do espírito Bernardin, a mesma sensitiva, na qual se apregoa na conta de pensamento filosófico cheio de sabedoria o suposto fato de que, abre aspas, o espírito, que teria ditado essas palavras, somos uma essência criada pura, mas decaída. Pertencemos a uma pátria onde tudo é pureza. Culpados, fomos exilados por algum tempo, mas só por algum tempo. Então, nós vemos aí que já era a doutrina rustenista da queda do espírito. E aí, em clara reparação, Allan Kardec recomenda a leitura do seu aclamado artigo de janeiro de 1862 sobre a doutrina dos anjos decaídos, bem como em sua observação final, em que ele adverte para o perigo de, em certas comunicações, espíritos não muito elevados emitirem opiniões pessoais, que refletem apenas sistemas e ideias nem sempre justos acerca dos homens e das coisas. E aí, disse Kardec o seguinte: publicadas sem corretivo, essas ideias falsas apenas lançarão descrédito sobre o espiritismo. Deixa eu ver se eu já lancei isso aqui no slide. Exatamente, para vocês acompanharem aí, ó. Publicadas sem corretivo, essas ideias falsas apenas lançarão descrédito sobre o espiritismo, fornecerão armas aos seus inimigos e semearão a dúvida e a incerteza entre os neófitos. Então, Kardec parece realmente prever algo que nós estamos vendo hoje em dia. Em função dessas ideias, de uma série de ideias fantasiosas, inclusive essa do rustanismo, ser, digamos assim, disseminada como fosse o espiritismo, a gente vem dando munição aos inimigos do espiritismo, né? Porque eles ficam se utilizando desses ensinos errôneos como se fossem espiritismo. Realmente isso vem acontecendo até hoje. E aí prossegue Kardec. Sem isto, poderiam responsabilizar a doutrina por todas as utopias enunciadas por certos espíritos mais orgulhosos que lógicos. Se o espiritismo pudesse ser retardado em sua marcha, não seria pelos ataques abertos de seus inimigos declarados, mas, percebam bem, pessoal, pelo zelo irrefletido dos amigos imprudentes. Exatamente como aconteceu com J.B. Rustem, que era amigo do espiritismo, mas pela sua imprudência e pelo seu zelo irrefletido, acabou criando o primeiro cavalo de Troia dentro do movimento espírita, a primeira cisão, o primeiro cisma do movimento espírita. Prossegue Kardec dizendo, não se trata, pois, de fazer coletâneas indigestas, aí se referindo, obviamente, às obras de 4 evangelhos, né, que é uma coleção, uma coletânea indigesta, onde tudo se acha amontoado confusamente e cujo menor inconveniente seria aborrecer o leitor. É preciso evitar com cuidado tudo quanto possa falsear a opinião sobre o espiritismo. Ora, tudo isso exige um trabalho que justifica a demora de tais publicações. Claro, por que essas publicações exigem demora? Porque precisam ser analisadas antes de serem publicadas, né? E esperar a sanção, né, justamente desse critério da universalidade dos ensinos espíritos para, então, serem publicadas como se espíritas fossem, né? Então, pessoal, não resta dúvida, o material rustenista foi enviado a Kardec já em 1862, mas Kardec logo se percebeu, né, ou se apercebeu das inconsistências e perigos. Rustem, portanto, pôde contar com a prévia advertência do codificador, que se dignou até a poupá-lo do ridículo, dada a sua distinção social, uma pessoa muito influente, como expliquei para vocês, não lhe mencionando o nome
naquele artigo de junho de 1863 sobre a não retrogradação dos espíritos. Kardec foi elegante, mas firme. Kardec definiu a tese rustenista da queda como, abre aspas, um sistema que tem algo de especioso à primeira vista, argumentado da forma que já destaquei de início. E aí ele diz o seguinte, e é dito o seguinte, o jurisconsulto bordelês, portanto, diz Kardec, deveria ter acatado o entendimento, né, dos espíritos em relação àquela questão, né, antes de tratar desses assuntos daquela maneira. Então, pessoal, foi dado a Rustem a oportunidade de desistir daquele trabalho, mas ele não interrompeu. Possivelmente por orgulho ferido, né? Um ex-presidente da Ordem dos Advogados, membro do Tribunal Imperial de Bordeaux, a ser desacatado, né, veja bem, por um professor lionês radicado em Paris. Não, isso não podia ser, ainda menos que se tratasse de um autor pedagógico aclamado. Quer dizer, o que nós vemos aí? Rustem, como uma pessoa que de muitas posses, de muita influência, mas que, por uma questão de orgulho, de vaidade, ele não acatou aqueles conselhos que lhe foram dados para Allan Kardec e continuou, né, na sua empreitada aí, querendo que sua obra se equivalesse, né, que os 4 evangelhos fossem equivalentes às obras do codificador, sendo que ele se utilizou de uma única médium, né, em nenhum momento ele colocou sob suspeição a identidade daqueles espíritos. Ele foi logo acreditando que era Pedro que se comunicou com ele, que os 4 evangelistas, Moisés e até os apóstolos. Então, isso, pessoal, nos serve de grande alerta, porque amanhã ou depois poderá acontecer conosco ou com algum conhecido nosso, né, que envolvido numa mistificação, né, e envolvido também com orgulho, com a vaidade, acaba, então, trilhando um caminho aí tão tortuoso como o de J.B. Rustem. Não concorda, Paulo Neto? Arthur, eu queria te pedir a palavra 2 minutinhos aqui, que eu já está dando para falar uma coisa. Vamos lá. Eu não sei exatamente se tudo que está lá no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, no tal de projeto Allan Kardec, são as cartas de Carnuto de Abreu ou se tem mais alguma coisa, tá? Os documentos de Carnuto de Abreu. Entre esses documentos, porque tem o Adair também que comprou alguma coisa lá de Kardec, enfim, tem mais fontes, não só de Carnuto. Bom, então, entre essas cartas do próprio punho, tá, de Kardec, encontramos, eu cito lá no meu e-book, né, uma que foi dirigida a Madame Collignon no dia 31 de dezembro de 1863. Por que essa data é importante? Porque a recepção, entre aspas, dos 4 evangelhos, ela ocorreu entre dezembro de 1861 a maio de 1865. Então, essa carta de Kardec a Madame Collignon ocorreu no período que ela estava recebendo os 4 evangelhos. Beleza? Então, vamos ver um trechinho pequeno da carta. Beleza. Okay? Então, Kardec diz para ela assim, quanto à morte de Jesus, a senhora teve perfeitamente razão de não crer autêntica essa história. Há, entretanto, mais verdade nessa maneira de encarar a questão do que na teoria que é evidentemente falsa. Não me seria possível entrar neste momento e, por meio de correspondência, uma explicação completa dessa questão que será ulteriormente tratada. Então, veja bem, o que nós estamos percebendo? Que a própria médium não estava concordando com mensagens que ela estava recebendo, que essas mensagens foram compor os 4 evangelhos de Rustem. E ela teve essa correspondência com Kardec, e Kardec, não, você tem razão. Isso que você está falando, isso é falso. Tá certo?
Então, por que eu estou destacando isso? Porque a tendência nossa de falar um médio só dá a impressão que o médio é culpado. Não, sem dúvida. Então, no caso dela, não. Ela parece, até a minha impressão, já até comentei com você, é que ela foi forçada por alguma forma por Rustem para continuar recebendo as mensagens. Porque ela estava recebendo e não estava gostando do que ela estava recebendo. E estava questionando. Tem aí esse trecho da carta que fica muito claro o que Kardec fala com ela, que ela não estava concordando. Então, isso é bom deixar ressaltado isso aí, esse ponto aí, para a gente finalizar isso aí. Sem dúvida. É quando nós falamos de uma única média, no sentido de que ele não se serviu de nenhum outro, né? Ele já foi logo dando credibilidade a espíritos que vinham se comunicando por uma única médium. Quer dizer, ele não... Ou seja, faltou controle. Exatamente. Isso. É a única médium para faltou controle. Exatamente. Mas a gente percebe que, né, foi realmente através dela, ela deu passividade, digamos assim, àqueles espíritos, ou alguns espíritos naquele primeiro encontro, um dos primeiros encontros, e aí isso foi... Rustem viu aquilo como um sinal de uma missão especial. Ele, desde o primeiro momento, se viu possuído de uma investidura, de uma missão que ele, na verdade, não possuía. Né? E o fato de um espírito que se passou por Pedro, o apóstolo, fez ainda que aquela ideia, né, aquela noção que ele tinha, aquele sentimento, crescesse ainda mais. Aí, né, ele se viu aí completamente dominado por esses espíritos mistificadores. Não sei se você falou num certo ponto, não sei de onde você tirou, não lembro de onde você tirou, melhor dizendo, a questão de que ele foi dito para ele que ele ia criar uma religião universal, não é? Olha que negócio interessante. Sim. Em 30 de abril de 1856, o Rivail, né? Estava na casa do seu Rustem, e lá teve uma reunião mediúnica. E se manifesta o Espírito de Verdade. E um trecho da mensagem do Espírito de Verdade para Kardec é o seguinte: deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Quer dizer, então o Rustem está tendo a mesma missão que Kardec. Olha, você vê as coisas em choque, né? Então, tá aí. Bateu, né? Exatamente. Difere muito, né, dessa ideia de Allan Kardec, né? Ele queria criar uma nova religião mesmo, né, dentro de um cenário muito próximo ao catolicismo, né? Via no Papa uma autoridade máxima, né? E fala da virgindade de Maria, inclusive, né? Agora eu vou te fazer uma sugestão. Sim. Você vai transformar essa palestra sua em texto. Sim. Tá? Ou nós publicamos lá no seu site, eu publico no meu. Porque eu já fiz isso, eu já fiz palestras, depois eu peguei os slides e montei textos. E esses textos muitas vezes viraram e-books mesmo. Tá? O trabalho mais difícil está pronto. É verdade. Tá? O trabalho mais difícil está pronto. Porque é o pesquisar as fontes, você tem as fontes que você vai falar. Você juntou isso lá, você vai pondo tudo lá. Depois você vai, no meio dos slides, você vai fazendo seu comentário, você tem seu texto pronto, cara. É verdade. Assim. Ótima ideia. Né? E aí é bom que a gente deixe registrado, porque tem pessoas que gostam de ler, né? E não só de ouvir, e outras nem tem essa disponibilidade de ficar assistindo palestra aí pela internet, mas gosta de ler, então vai ter a oportunidade de ler também. É verdade. Registra aí, tá? Não, tá registrado, já está registrado, será feito. Bem, o Canindé Espírita nos pergunta aqui, foi o doutor Bezerra que trouxe Rustem para a FEB? Bem, Canindé, não é o assunto de hoje falarmos sobre o movimento espírita brasileiro, tá? Mas a gente já pode responder que não, tá? Não foi o Bezerra, muito pelo contrário, tá? Nós vamos contar essa história, mas vai ficar para o nosso próximo programa, onde aí, né, vocês já amparados por toda essa questão do que aconteceu no movimento espírita francês, né,
vão ter condições aí de entender melhor a partir do momento em que os livros de Rustem, o livro de Rustem, os 4 Evangelhos, chega aqui no Brasil. Tá? E os efeitos disso, nós iremos falar sobre isso, os efeitos disso no movimento espírita brasileiro. Tá? Então, aí vocês vão ter, né? Eu sei que eu citei vários nomes aqui pouco conhecidos, o Guerin, Lemarie um pouco mais, né? O Guerin, tem a senhora Rosen, enfim, tantos outros que não são muito conhecidos, mas no próximo programa, então, vocês vão ter aí uma série de nomes bastante conhecidos, vão poder acompanhar bastante. E bastante bem, né? De uma maneira muito mais fácil, porque não são nomes bem conhecidos. Então, falaremos sobre Anjo Ismael, falaremos sobre Bezerra de Menezes, falaremos sobre Chico Xavier, enfim, uma série de nomes aí conhecidos e que relação que eles podem ou não ter com rustenismo e as suas ideias, né, Paulo? Isso. Eu acho que a chance que a gente tem, né, voltando lá ao que nós falamos no início, a gente tem de tentar esclarecer isso. Sim. Obviamente, como sempre nós temos feito aqui no Polêmica Espírita, nós não temos intenção de converter quem quer que seja, né? Isso tem que deixar bem claro. A nossa proposta, e a minha e do Arthur, isso com certeza do próprio Zé Aparecido, é trazer informações como pesquisadores. É óbvio que, ao expormos, as nossas opiniões ficarão evidentes, né? Para que lado nós estamos pendendo, né? Mas, de qualquer forma, cada um vai poder analisar por si mesmo, como diz o outro, né? Para tirar a sua própria conclusão, para saber que caminho vai seguir, tá? Essa é a nossa proposta. E eu acho que vamos continuar assim por muito tempo, né, Arthur? Com certeza, assunto que não falta, né? Mas tá aí, pessoal. Então, a nossa contribuição, é claro que num estudo de 1h30 não dá para detalhar muita coisa, a gente sempre acaba não falando de alguns detalhes, mas a gente falou daquilo que é mais relevante, mostrar para vocês como que Rustem começou isso tudo, e percebam, ele começou como um de nós, alguém muito empenhado, alguém muito motivado em aprender o Espiritismo. Só que, né, em determinado momento a coisa desanda, e é isso que nos dá essa lição, né, de que nós temos que primar pela humildade, não nos deixar aí dominar pelo orgulho, pela vaidade, sermos maiores do que ninguém, de sermos aí tidos como missionários especiais. Num planeta de provas e expiações em que nós estamos encarnados, missionários são pouquíssimos, né? Na acepção da palavra, no seu sentido mais amplo e mais grandioso, né? Então, o que ele tentou foi sobrepujar Allan Kardec num único passo, né, com um único livro, onde já ele dizia que ali estava a revelação da revelação. E isso depois ainda veio a ser tido como curso superior de espiritismo por alguns aqui no Brasil, e é isso que vocês vão conhecer melhor no nosso próximo programa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, né, Paulo? Suas considerações finais para nós encerrarmos. Agradecemos aí a participação de todos, né? E esperamos, né, que a gente tenha contribuído de alguma forma para o esclarecimento do tema, que, como eu disse, essa é a nossa proposta, e vamos que vamos, porque estamos juntos. Isso aí. E tem muito tema aí a ser desenvolvido, né? Nós falamos já de Ramatiz, né, que é outro cavalo de Troia, estamos agora desenvolvendo Rustem, que realmente foi e tem sido o tema mais polêmico desde praticamente a época de Kardec, né? Então, estamos passando essas informações para que vocês conheçam realmente a história do movimento espírita e, obviamente, como disse bem o Paulo Neto, façam aí seus próprios apontamentos, tirem vocês mesmos as suas próprias conclusões e até possam pesquisar, quem sabe, coisas novas que nós não conheçamos e tragam para a gente também, que a gente vai aceitando, né, contribuições também, né, Paulo? Com certeza. Todo pesquisador tem que estar aberto a contribuições e a pensamentos, inclusive,
diferentes dos nossos. Você sabe que um dos grandes problemas meus, né, em relação à função ou a profissão de escritor é essa, né? Toda hora estou alterando meus textos. Você sabe disso, né? Toda informação nova que eu acho, eu coloco. Às vezes eu converso com um amigo, ele traz uma ideia, eu vou pesquiso e vai para o e-book. Não tem nada assim que definitivo para mim, não. Sempre tem toda novidade que eu vejo que soma, eu vou lá e coloco, né? No e-book, porque é participação coletiva, de certa forma. Com certeza, com certeza. Bem, pessoal, então espero vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas, onde o tema será Rustem e o Movimento Espírita Brasileiro. Até lá, tchau, tchau.